Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e o tema do estudo de hoje é Algo Amaldiçoado no Acampamento. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Josué, no capítulo 7, no verso 1, e aqui a Bíblia diz o seguinte: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Canri, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Foi um grandioso momento da história de Israel. Depois de 40 anos no deserto, eles entraram na terra prometida. Por um milagre, cruzaram em terra firme o rio Jordão em seu período de cheia. Essa travessia foi tão impressionante que se derreteu o coração dos reis pagãos em Canaã e não tiveram coragem para lutar, conforme Josué capítulo 5, verso 1. O primeiro desafio na conquista de Canaã foi a cidade murada e fortificada de Jericó. Ninguém sabia o que fazer para derrotar os habitantes dessa cidade, e nem mesmo Josué. Em resposta à oração dele, Deus revelou o plano para a destruição da cidade, ao qual eles seguiram. Mas depois as coisas tomaram um rumo ruim. Em Josué, capítulo 7, temos a descrição do que aconteceu. E aqui conta a história de Acã. Uma vez confrontado, Acã admitiu o que fez, dizendo que tinha cobiçado as coisas que Deus falou para não pegarem. A palavra hebraica traduzida por cobicei tem sido usada em alguns lugares da Bíblia em um sentido muito positivo. A mesma raiz aparece em Daniel, capítulo 9, verso 23. Por exemplo, quando Gabriel disse com relação a Daniel, Deus o ama muito. No caso de Acã, no entanto, essa palavra era má notícia. Apesar da explícita ordem para não saquear para si mesmos das cidades capturadas, Acã fez exatamente isso, trazendo descrédito sobre toda a nação, o que está em Josué capítulo 6, versos 18 e 19. Após a derrota em Ai, Josué temeu. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, que farás ao teu grande nome, conforme está escrito em Josué capítulo 7, verso 9. Em outras palavras, o Senhor queria usar essas vitórias para fazer com que as nações soubessem de seu poder e de sua obra entre seu próprio povo. E por fim, ao concluir, suas conquistas deveriam ser, de uma forma diferente, testemunhas do poder de Deus. Depois do fiasco em Ai, além das vidas perdidas, esse testemunho, por causa do erro de Acã, estava comprometido. E ao finalizar, deixo com você aqui o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Esdras, no capítulo 7. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!